Cidade acordou, havia algo diferente. Sem que ninguém tenha percebido, em vários lugares apareceram vacas. Vacas? Não vacas de verdade, mas vacas produzidas de um material chamado fibra de vidro. E eram muito coloridas, pintadas de natureza, de ônibus até vaca amarela. Até vaca amarela tinha. Eram vacas dos mais diversos tipos e estavam espalhadas em muitos diferentes lugares. De onde surgiram? Isso era o que todo mundo queria saber. A população da cidade não falava em outra coisa, e cada um contava o que viu, tentando explicar também de onde tinham vindo as vacas pintadas e com que intenção. Todos se empenharam para contar a história mais interessante. Foi assim que, com a imaginação desses contadores, realidade e fantasia foi se misturando. Um dia, a população descobriu que era uma exposição de artes plásticas. E, passando algum tempo, para a tristeza de todos, as vacas pintadas foram embora. Durante muitos anos, a história foi contada e recontada para várias gerações. Mas, é claro, a história foi se modificando, tanto que, de verdade mesmo, só sobraram as vacas. As novas gerações, às vezes, ouviam uma história de que a cidade foi invadida por vacas de verdade, que tomaram a prefeitura e mandaram na cidade por um longo tempo. Mas há contadores que dizem que eram seres extraterrestres e que entre o gado da região ainda há descendentes desses seres interplanetários. Isso acontece quando as histórias não são escritas e vão sendo contadas por muitas diferentes pessoas. Vocês ouviram a história com atenção? O que é que vocês notaram de diferente? É uma história real? É possível que tenhamos vacas coloridas, seres extraterrestres que aparecem pela cidade? Ah, legal! São histórias fantásticas, não é mesmo? Essa história a Prof. contou para que possamos estudar o nosso gênero textual do segundo bimestre, um deles, né? Então, o primeiro que nós vamos estudar é o gênero lenda. Semelhante à organização da história que a Prof. contou das vacas coloridas que apareceram na cidade e as pessoas saíram contando histórias fantásticas que não são possíveis se tornar realidade, nós vamos conhecer também histórias fantásticas contadas pelos povos indígenas. Vocês conhecem alguma lenda, né, que foi contada de geração em geração, dos avós para os pais de vocês, dos pais a vocês? Pergunta aí para a mamãe, para o papai, para o vovô, para a vovó, para a tia, para o tio, para quem convive com vocês mais perto, se eles têm uma história para contar para vocês. Depois, vocês podem até mesmo gravar um videozinho com alguém contando para vocês. A Prof. gostaria muito de saber qual história vocês conhecem. Se for possível, é claro. Posta lá no positivo para a Prof. assistir. Queridos, nosso gênero textual, lendas, vai contemplar um montão de histórias e também vai nos fazer refletir sobre como aconteceram tantas histórias e por que as pessoas vão passando de pessoa para pessoa e essas histórias se modificam com o passar do tempo. Para começarmos, vamos pensar também sobre o que é o gênero textual lenda. Será que é uma narrativa? Teria um narrador? Quem são os personagens?
trabalha sobre fatos reais ou fictícios. Legal, então pela história que a prof contou, a gente já começa a perceber os elementos desse texto. A prof colocou aqui no vídeo, então, sobre os elementos que compõem esse gênero textual, a lenda. Para iniciar lá no nosso material da apostila, a prof vai falar então para vocês a página que nós vamos começar na aula de hoje as nossas atividades. Na página 6, tem uma outra atividade para vocês pensarem um pouquinho, junto com o gênero textual lenda, a observação e a pintura da noite. Lá na página 6, tem a imagem do Van Gogh. Vocês já ouviram falar? Legal! Vicente Van Gogh. Ele é um artista. Muito bem. E o que é que ele retrata ali? O dia ou a noite? Ótimo, vocês perceberam lá então que é a noite. Ao lado desta atividade, na número 1, vai pedir para que vocês fotografem uma noite, né, de vocês. Quer dizer, de todos nós, mas do jeitinho que vocês querem fotografar, da melhor forma que vocês encontrarem para que saia uma imagem que vocês consigam pensar e refletir sobre ela. Então, para a próxima aula, que será na quarta-feira, gostaria muito que vocês já tivessem feito a imagem e colado lá na apostila, na página 6. E respondam sobre a atividade que vocês fizeram. Então, no próximo vídeo, que é a nossa aula de atividades, ficou a leitura para vocês terminarem de fazer da página 7 e 8 e também da página 9. E aí nós responderemos as outras atividades da página 10. Queridos, na aula de hoje, então, nós começamos a falar sobre o gênero textual lenda. A intenção é que vocês olhem no vídeo sempre que tiverem dúvidas ou na apostila, ou lembrem de como a prof explicou e como a prof contou a história das vacas pela cidade. E pensem, reflitam, como que está organizada essa história, qual é a utilidade, quem conta, quando que acontece, que tipo de texto é esse, para que serve, certo? Ao decorrer dos nossos vídeos, nós vamos entender esse gênero textual conforme os exercícios aparecem na apostila. Então, não precisa vocês entenderem tudo sobre, mas sim pensando aos poucos no decorrer dos vídeos sobre esse gênero textual. Meus amores, ficou a atividade então da página 6 para vocês fazerem. E a historinha, se vocês puderem gravar lá com alguém contando uma história que foi contada de geração em geração para vocês, certo? Não esqueçam de seguir lá a organização do vídeo postado, sobre nós postarmos sempre lá na parte da pastinha do Positivo 1, atividades da apostila. Ok, meus amores? Um beijo grande, até o próximo vídeo.